Bem-vindos à casa do Senhor. Espero te encontrar bem neste domingo, né? Domingo pela manhã, o nosso primeiro culto hoje de 4. Mas se não tiver, como é que a gente diz aqui mesmo? Vai ficar, porque nós vamos ouvir a poderosa voz do Senhor. E diante da voz de Deus não tem batalha que não cesse. Diante da voz de Deus não existe luta que não caia por terra. Porque quando Deus fala, até do nada, Ele cria uma saída, Ele providencia o escape. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor aqui essa manhã? Amém? Que bom te ver aqui na presença do nosso bom Deus. Eu creio que a palavra de hoje é uma palavra muito oportuna. Ainda que há uma diferença entre uma palavra muito bem produzida, não, e uma palavra oportuna. Quando eu digo, pode ser que uma palavra oportuna seja uma palavra também muito bem produzida, mas eu sempre dou muito mais atenção a uma palavra que é oportuna do que necessariamente a uma palavra toda muito bem elaborada. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso, para não ser mal compreendido. Eu entendo que o que muda a vida da gente de verdade é uma palavra oportuna. O que é uma palavra oportuna? É aquela palavra que a gente precisava ouvir naquele dia. É aquela palavra que faz diferença porque ela vem exatamente no momento que ela precisava ter vindo. Ela pode ser uma palavra simples, às vezes, e eu confesso a você que na maioria das vezes é. Às vezes é um Deus está contigo, mas você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas naquele dia soou diferente. Você entende o que isso significa? Naquele dia entrou no coração. Por quê? Porque aquele dia você estava para baixo, aquele dia você estava cabisbaixo, aquele dia você estava caído, aquele dia você precisava de um recado de Deus, aquele dia você estava orando, dizendo: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desistir. Aí de repente alguém é usado por Deus, te fala, faz um comentário, conta um testemunho, você abre a Bíblia, cai naquele texto, você diz: meu Deus, o que é isso? É Deus falando com você. Essa é uma palavra oportuna, aquela palavra rema, aquela palavra revelada. Eu entendo que nós ainda vivemos dias de lutas, dias de batalhas. Inclusive foi domingo passado, se eu não estiver errado aqui na memória, que nós falamos um pouco sobre a diferença entre um tempo de paz e um tempo de guerra, e qual é o nosso, pelo menos qual deve ser o nosso comportamento em um tempo de guerra, em um tempo de luta. E a gente aprendeu alguma coisa. Vale a pena, se você não ouvir, depois escutar, depois dar uma ouvida na palavra, uma assistida no culto, porque fica disponível também nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, o YouTube é o meu canal, William Sodré, como na página da nossa igreja, no Facebook, que é o IIGD CPA 4, que a gente está transmitindo agora também. Então eu entendo que a mensagem de hoje, ela é oportuna por conta do tempo que a gente está vivendo, por conta do momento que a gente está passando. Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Romanos é Novo Testamento. Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Então Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. É o 6º livro do Novo Testamento. É a carta de Paulo aos crentes de Roma, os romanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Tudo bem com vocês, irmãos? Graças a Deus, né? Aleluia. Não vejo a hora de passar tudo isso também, para as coisas voltarem a dentro de uma normalidade. Hoje nós estamos vivendo um novo normal por enquanto, né? Romanos capítulo 13. O versículo que eu quero ler com vocês é o versículo 7 e 8. Romanos 13, versículos 7 e 8. Diz assim, se você encontrou aí, diga amém. Muito bem, o versículo 7 diz assim, qualquer coisa você pode acompanhar para aqueles que estão aqui na igreja no telão. O 7 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Aí pelo menos o início do verso 8, vamos lá? A ninguém devais coisa alguma. O texto completa dizendo, a não ser o amor
com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O texto está dizendo que nós não devemos dever nada para ninguém. Será que a gente pode repetir essa frase? Diga: eu não posso dever nada para ninguém. E o texto cita uma lista. O texto não está falando apenas de dinheiro, porque quando a gente fala de dívida, a primeira coisa que vem à cabeça é dinheiro. Mas o texto traz uma lista. O texto cita aqui tributo. Tributo é imposto. Na verdade, o imposto é uma espécie de tributo, que seja taxa, qualquer outro tipo de tributo, enfim. Eu que sou um cristão, você que é de Jesus, não pode ter aquela coisa de, não, deixa eu sonegar o negócio aí, como é que eu faço para passar a coisa por debaixo? Não pode, por quê? Eu não posso dever tributo, nós somos do Senhor. O que mais que eu não posso dever? Imposto. O que mais que eu não posso dever? Temor, que é no sentido de respeito. E quem mais que eu não posso dever? Honra. Eu lembro do culto que eu falei um pouquinho sobre honra. Eu não sei se você estava presente nesse culto, porque Jesus foi até a casa dele, a terra dele, filho de Deus, e o texto diz que eles não acreditaram em Jesus. Aí Jesus libera uma frase que fala muito meu coração. Jesus diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, na sua própria terra. Então, do que Jesus se queixou naquele lugar? Jesus se queixou de falta de honra. E o versículo que se segue é: e não pôde fazer ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Você vê que a falta da honra faz isso. Eu tenho certeza que a vontade de Jesus é fazer maravilhas na nossa vida. Eu creio que a vontade de Jesus é fazer maravilhas na sua casa, maravilhas na sua empresa, maravilhas nos seus negócios, maravilhas na sua igreja. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de coisas maravilhosas, mas isso só acontece quando nós não ficamos devendo para Ele honra. Malaquias 1 fala muito sobre isso. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se eu sou Deus, cadê a minha honra? Então o Senhor se queixa. Nós não podemos ficar devendo para o Senhor honra. Mas a frase que eu quero que você grave para início aqui: eu não posso dever nada para ninguém. A única coisa que eu posso e vou dever para sempre é o amor. Por isso que o texto termina dizendo, né? A não ser o amor. Por quê? O que isso significa na prática? Não importa quanto eu te ame, eu sempre terei que te amar mais. É isso que o texto está dizendo. Então não importa quanto eu ame você, quanto eu amo meu próximo, eu sempre sou um devedor do amor, porque Cristo nos amou nessa medida. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então somos eternamente devedores do amor. Mas a regra, a frase é essa: a ninguém devais coisa alguma. Vamos repetir essa frase de hoje? A ninguém devais coisa alguma. Fecha os olhos, diga comigo mais uma vez: a ninguém devais coisa alguma. Eu falei de bastante coisa, mas nós também não podemos ficar devendo dinheiro, o que é óbvio, o que é lógico, me parece muito óbvio. Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui. Quando eu leio esse texto, eu sei que tem gente, talvez seja aqui na igreja, seja em casa, que a gente está transmitindo o nosso culto agora, esse primeiro culto do domingo, e tem gente que escuta isso: Deus, eu não posso dever nada para ninguém. O coração até aperta. Por quê? Porque está devendo. E nós estamos vivendo dias de batalha para muita gente, dias de guerra para muita gente. Eu sei que tem muita gente que, pastor, graças a Deus, vai tudo bem. E glória a Deus por isso. Mas tem muita gente na luta. E quem é de Deus não é mau caráter. Amém, pessoal? Só que às vezes as coisas saem do controle. Às vezes as coisas não dependem da gente, da nossa vontade. Eu mesmo estava conversando com uma pessoa que diz: pastor, minha vontade, lógico, é não dever nada para ninguém, mas as coisas saíram completamente do eixo. Esses dias eu tenho enfrentado uma luta muito grande. Os negócios, como é que eu vou fazer?
Eu estou aqui coçando a cabeça, fazendo a conta para ver que despesa que eu escolho para pagar. Que conta que vem na frente? Como é que eu vou fazer? Que, em regra, irmãos, eu não acredito, estou falando do crente. Quem é de Jesus aqui, gente? É com você que eu estou falando, a mensagem é para você. Porque o crente é do bem. Fala amém, irmãos. O crente, ele é do bem, ele faz parte do grupo do bem. Eu não acredito que um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja mau caráter. Eu acredito que uma pessoa que é de Deus, que é cristã, é uma pessoa do bem, ela é bem intencionada, ela tem um coração alinhado com Deus, ela ama o próximo e ela deseja acertar. Mas nem sempre, mesmo desejando acertar, a gente sempre acerta, às vezes as coisas saem do controle. Mas não é a nossa vontade. Eu não acredito que um crente acorda de manhã e diz: quem é que eu vou passar para trás hoje? Não, isso não é crente. Amém ou não amém, irmão? Não, isso não pode ser crente. Eu não acredito que um crente acorde pela manhã e diz: vou fazer um negócio hoje, para eu quebrar a cara, mas bem quebrado mesmo, para me arrebentar minha vida financeira, para eu destruir o meu negócio, para eu acabar com as minhas finanças. Eu não acredito que um crente faz isso. Eu não acredito que uma pessoa faça isso intencionalmente. Uma pessoa do bem. Porque uma pessoa do mal, mau caráter, faz qualquer coisa. Mas uma pessoa que é de Jesus, não. Só que ao longo do dia, você pode tomar uma decisão que não foi mais acertada. Pode ter alguma coisa que aconteça, como nós estamos passando agora, uma pandemia, e as coisas saem do eixo. Lembro de outra pessoa que eu estava conversando: pastor, eu tenho tudo anotado, eu tenho tudo certinho, eu sou uma pessoa muito organizada, eu sou uma pessoa muito aplicada. Pastor, eu estou passando mal, eu fico agoniado, como é que pode? Eu não estou conseguindo honrar os meus compromissos. Pastor, meu coração está muito apertado, eu não sou assim. Pastor, Deus sabe, Deus sabe. E uma lágrima rolando do olho. Falei assim: calma, também não é assim. Calma, querido. Essa palavra é para você que é de Jesus e precisa viver um milagre nas suas finanças. Você pode dizer amém? Esse é o tema da mensagem de hoje: como viver um milagre nas finanças. Como viver um milagre na minha vida financeira. Se você está aqui hoje ou está assistindo em casa e diz: pastor, graças a Deus, lá em casa a gente está nadando assim, igual o tio Patinhas, na moeda. A gente está tranquilo. Falei: glória a Deus, querido, depois você até me dá um abraço, para eu te conhecer. Mas se essa não é a sua realidade, nesse tempo você diz: pastor, eu preciso de um milagre nessa área da minha vida. Então essa mensagem é para você. Vamos comigo? Vamos estudar a palavra? Abra a sua Bíblia então em Mateus capítulo 17, porque o texto está aqui, a mensagem está aqui. Mateus capítulo 17. Mateus 17. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler primeiro a historinha completa, para a gente não ter problema. Curtinha a historinha é 4 versículos só. O versículo 24, 25, 26 e 27. Então abra aí a Bíblia, Mateus capítulo 17, os versículos 24, 25, 26 e 27. Então vamos ler esses 4 versículos, a gente vai ter uma ideia da história, aí a gente fica todo mundo na mesma página, entendendo pelo menos a historinha, e aí depois a gente tira daqui 3 lições de prosperidade. O versículo 24 diz assim, Mateus 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, tem versão que traz como Capernaum, é o mesmo lugar. Aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraquimas. O nome já diz tudo. Didraquima equivalia a 2 dracmas. E didraquima porque esse era o imposto do templo, estabelecido no Antigo Testamento por Moisés. Cada dracma equivalia, isso é meio que pacífico,
a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, de dracmas eram 2 dracmas, 2 dias de trabalho. Esse era o valor do imposto do templo, que, vamos falar assim, os crentes, né, os religiosos tinham que pagar, estabelecido por Moisés. Quem era de Deus teria que pagar. Então, de novo, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Ele não paga o imposto do templo? E o Pedro respondeu: sim, sim. É como se ele estivesse dizendo: paga sim, né? Mas ele não perguntou para Jesus, né? Ele se antecipou e disse: não, paga sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? Que te parece, Pedro? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. O estáter valia 2 didracmas, 4 dracmas, era exatamente a conta para pagar o do Pedro e o do Senhor Jesus. Tira um estáter, toma-o, dá-o por mim e por ti. Qual é a historinha? Muito curtinha, tranquilo, acredito que a maioria de vocês já deva ter ouvido falar dessa história. A história é a seguinte: eles vão cobrar Jesus através de Pedro do imposto do templo. Eu não sei se você já foi cobrado. E quando a gente se converte de verdade, passa a ser de Jesus de verdade, há uma mudança no nosso caráter. Você pode dizer amém, irmãos? E a gente quer viver a Bíblia, a gente quer viver a palavra. Eu sei que quando a gente entrega a vida para Jesus, a nossa vida é transformada. Um crente que passa para Jesus, uma pessoa que se entrega a Cristo e não tem a vida transformada, a gente tem que questionar esse evangelho dele. Porque quando a gente anda torto, quando a gente pisa em falso, quando a gente dá um passo que não é legal, toma uma decisão que não é boa, o Espírito Santo que está dentro da gente faz assim no coração da gente. A gente fica triste. A Bíblia fala no Novo Testamento sobre uma tristeza que opera o arrependimento. A gente não quer errar, e o Espírito Santo habita dentro da gente como um alarme, irmãos. Como um alarme. A gente fica triste quando a gente erra, porque a gente não é perfeito, e o Espírito Santo faz questão de denunciar a nossa falta. E aí existem momentos que a gente, puxa vida, eu não devia ter falado assim com o irmão, eu não devia ter respondido assim, eu não devia ter agido assado, eu não devia ter feito isso, porque o Espírito Santo está dentro de você. E a gente fica profundamente incomodado quando a gente erra, e a gente erra. Mas ainda bem que o Espírito Santo está dentro de nós, porque essa tristeza que vem quando a gente erra, a Bíblia diz através do apóstolo Paulo que ela opera em nós um arrependimento. Ela não nos leva para o lado ruim, ela nos traz de volta para os trilhos do Evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Então, quando a gente falha, quando a gente erra, o Espírito Santo aperta o coração, a gente já, puxa vida, eu vou pedir perdão para ele, eu vou falar com ela, eu vou consertar esse negócio, eu vou dar um jeito de arrumar esse negócio, não, eu vou, é meio, o amor de Cristo nos constrange, glória a Deus por isso, amém ou não amém? Irmãos, e em relação a essa situação de dever, é a mesma coisa. Antes da gente ter um encontro com Cristo, pode ser que eu tenha pessoas aqui que dever para você não era um problema. Você está devendo? Eu estou, não tem problema nenhum.
Se der um dia eu pago, toco o telefone, eu escondo, alguém atende e fala, não tá, não conheço, não sei quem é pegadinha, ligou errado, esquece, porque estava no nosso caráter, mas depois que a gente se converte, não dá para agir assim. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades, mesmo quando nós não temos condição. Olha, fulano, eu não estou correndo, as coisas saíram do lugar, você sabe, nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, mas eu não esqueci de você, eu vou acertar esse negócio, me dá um tempo aí, ajuda aí, posso dar tanto por enquanto, mas eu estou te dando aqui a minha palavra, eu sou de Deus, eu não vou esquecer desse compromisso não. Amém ou não amém, irmãos? Vocês concordam com isso, irmãos? Nós precisamos assumir nossas responsabilidades. Mas eventualidades acontecem, eu creio que eventualidades acontecem. Aconteceu uma comigo. Eu estava lá fora, vocês sabem, estava pastoreando lá na Flórida. Fiquei 6 anos fora do país e deixei uma conta num banco aqui aberta. E banco, irmão, é banco. Quando eu saí daqui, eu deixei uma quirelinha lá, uns R$10. Mas nunca mais abri a conta para ver como é que estava a conta. Mesmo tendo todo esse acesso online. Um dia, irmão, depois de alguns anos lá fora do país, toca o meu telefone. E aí o telefone... Não, aqui é a gerente do banco tal. Eu já pensei, é golpe. Mas não era golpe não. Não, o senhor está com uma conta aqui no banco em aberto. Eu falei, o quê? Isso é a voz do Satanás. Está repreendido isso, em nome de Jesus. Não estou devendo nada para ninguém, nunca devi. Disse, não, senhor, entra aí, nós temos mandado e-mail para o senhor não tem respondido os nossos e-mails. E aí eu lembrei, eu recebi alguns par de e-mail mesmo. O que eu pensava? Vírus. É vírus. Mandava tudo, limava, mandava tudo embora. Eu falei, isso é vírus, isso é o golpe. E não é que eu estava devendo mesmo. Por que eu estava devendo? Porque vai vindo taxas do banco. Comeu o que tinha no positivo, e isso durante anos, isso vai virando uma bola de neve, e eu já estava devendo um valor, que eu falei assim, misericórdia, e estava devendo mesmo. Tudo bem, a gente podia questionar, a gente podia brigar, porque quando eu saí, não era um gasto meu, era a taxa do banco, era aquela coisa toda, podia questionar a legitimidade da cobrança, que é o que Jesus vai fazer aqui. Porque quando Pedro é cobrado, vem a turma e diz assim, os cobradores, o mestre de vocês não paga o imposto não? Olha que coisa feia, cobrando Jesus através do Pedro. O pior do que você ser cobrado, é você ser cobrado através de alguém. Você entendeu? É alguém chegar para você e dizer assim, não, fulano de tal veio falar comigo que você está devendo a ele. Eu falei assim, isso é para você pôr a cabeça assim, igual um avestruz no buraco, de vergonha. E aí falaram com Pedro, o mestre de vocês não paga as didracmas, o imposto do templo. Pedro, na hora, porque Pedro é discípulo, e quem é discípulo protege, quem ama o próximo protege a imagem do próximo, claro que paga. Ele nem perguntou para Jesus, mas claro que paga. Meu mestre? Não, meu mestre deve ter algum erro aí, tem algum equívoco aí, tem alguma coisa fora do eixo aí, porque o meu mestre não deve nada para ninguém. O meu mestre não, meu mestre anda direito, meu mestre é um exemplo, ele paga sim, vou falar com ele. Aí lá vai Pedro falar com Jesus, e olha que texto, que história. Quando Pedro vai falar com Jesus, Jesus se antecipa. Pedro não fala nada, e Jesus é que pergunta, ô Pedro, o que você acha? Você acha que os impostos, essas taxas, devem ser cobradas dos filhos ou dos alheios? Dos alheios, né? Então, os filhos deveriam ser livres destas cobranças, porque afinal de contas nós somos filhos.
Jesus está fazendo o quê? Questionando a legitimidade da cobrança. E Jesus está dizendo, olha, se a gente quisesse brigar para não pagar, a gente podia brigar, porque eu penso que esse imposto ele não deve ser colocado, ele não deve ser cobrado de nós. Porém, Jesus diz, para que os não escandalizemos. Essa frase é forte, hein? Muitas coisas que você deve fazer na sua vida, você deve fazer não por conta das suas convicções, mas por conta daqueles que estão de olho em você. Paulo fala muito sobre isso no Novo Testamento, quando ele entra numa questão de pode comer carne, não pode comer carne. A questão é que você tem fé para você mesmo, para tomar algumas decisões, para dar alguns passos, para ter alguns comportamentos, mas se o seu comportamento escandaliza o irmão do seu lado, não faça. Amém? Vocês estão me olhando estranho? Amém? Não faça. Opte por abrir mão, ainda que você tenha as suas convicções, ainda que você tenha fé para tomar algumas decisões, mas se o seu comportamento for trazer escândalo para alguém, não faça. Não coma carne, mesmo sabendo que não tem problema nenhum, mas o fulano de tal pode se perder por causa disso. Ele é mais importante do que a carne, ele é mais importante do que a decisão. Abra mão. Jesus diz, olha, para que nós não os escandalizemos. Pedro vai no mar, lança um anzol, fisga um peixe, pesca um peixe. Primeiro peixe que você abrir, pescar, abre a boca dele, você vai encontrar uma moeda, um estáter, que valia 4 dracmas, 2 didracmas. Abre a boca do peixe e pega esse estáter. Paga o teu imposto, paga o meu imposto e a gente resolve o problema. E a gente não dá o que falar, a gente não escandaliza ninguém. Ninguém vai poder dizer, o mestre não paga as contas. Não vamos brigar por causa disso. Vamos deixar isso certinho. Não quero trazer escândalo para ninguém. Quem entendeu a historinha, diga glória a Deus. Você entende que tem decisão que a gente tem que tomar para a gente não escandalizar os outros? Às vezes até conta, irmão, que é melhor você pagar, porque senão fica mais caro. Entendeu o que eu falei agora, não? Às vezes tem conta que você podia até ir lá naquela loja, fazer o barraco, mas você é de Jesus. Vai ficar mais caro isso para você. Vai ficar mais caro a conta. E eu não estou falando de dinheiro, do que você brigar para poder resolver um problema financeiro. Às vezes vale mais. Paulo fala sobre isso no Novo Testamento também, você às vezes abraçar um prejuízo do que você trazer um escândalo. Mas, dentro desta história, nós vamos separar aqui 3 lições de prosperidade. Você pode dizer amém? Dentro desta história, eu queria que você anotasse, se você gosta de crescer no entendimento, eu penso que a mensagem ela é oportuna, e eu acho que vale a pena você tomar nota disso. Quer viver um milagre nas suas finanças? Primeiro, são 3 coisas. Número 1, escreva aí, fale com Jesus. Está lá na tela. Qual que é a primeira coisa? Você quer viver um milagre na sua vida financeira? Qual que é a primeira decisão que você tem que tomar? Fale com Jesus. O versículo é o 24, vamos ler o 24 de novo, 24 e 25 diz assim: chegando eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didracmas e disseram, o vosso mestre não paga as didracmas, o imposto do templo? E ele respondeu, Pedro disse, sim, paga sim. E quando ele entrou em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem é que eles cobram? Vou parar um pouquinho aqui. Quando Pedro foi cobrado, a primeira postura que o Pedro teve foi, peraí, meu mestre paga sim, paga, meu mestre anda direito sim. Inclusive, eu acredito, não sei como é que vocês enxergam essa história, mas eu creio, pelo que eu vejo no texto, que se o Pedro tivesse esse dinheiro no bolso, ele já pagaria ali na hora já para resolver o problema. É que ele não tinha.
Se ele já tivesse um estáter, ou que seja pelo menos uma de dracma, 2 dracmas, para pagar pelo menos o de Jesus, eu creio que Pedro já teria tirado do bolso. Pá, paga sim. Que negócio é esse de cobrar meu mestre? Paga sim, paga sim. Mas eu acredito que ele não fez isso porque ele não tinha. Tanto é verdade que ele teve que ir pescar depois para conseguir. Então ele não tinha. Então o que fazer quando eu não tenho? Porque esse é o problema. Pastor, se eu tivesse, eu não ia ficar devendo. Porque se eu tenho e estou devendo, então é porque eu não sou do bem. Eu não sou do lado do bem, porque se eu tenho e eu não estou pagando, puxa vida, aí eu estou com um problema de desvio de caráter. Agora, eu não tenho, esse é o problema. Se eu tivesse, eu pagava. Eu não tenho, pastor. Eu não tenho, como é que eu vou fazer? O que eu faço? Quando você tiver um desafio financeiro e você não tiver com o que pagar, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? O que Pedro fez. Vá falar com Jesus. Você precisa falar com Jesus. Você pode dizer amém? Eu não entendo uma pessoa que está enfrentando uma luta, e aí eu abro aqui o leque. Qualquer luta, você precisa de um milagre. Você está precisando de um negócio que você sabe, você já fez a conta, você não tem condição de conseguir. Você já sabe, você já fez o cálculo. Normalmente isso aqui não entra, normalmente isso aqui não dá. Normalmente não vai dar, meu Deus, não vai dar. E agora? Agora você precisa fechar a porta do seu quarto e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu não sei fazer milagre, mas o Senhor sabe. De 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou uma multidão. Senhor, eu não sei como é que vai ser esse mês. Senhor, eu não sei como é que vai ser esse semestre. Como é que eu vou pagar os meus empregados essa semana? Você precisa falar com Jesus. Pelo amor de Deus, isso tem que entrar no teu coração. Você não pode ir dormir sem saber o que fazer. Você não tem condição, rolar para lá e para cá, ficar acordado e não falar com quem tem condição de resolver esse problema para você. Você tem que falar com Jesus. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, não é espiritualizar tudo, porque eu também sou contra a gente, e a gente tem que ser pé no chão. Eu não acredito que é só isso, mas o milagre começa com isso. Vou repetir, tá, irmãos? Eu não acredito que seja só isso. Eu vou ficar só falando com Jesus. Jesus, 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 me ajuda, Jesus, Jesus, paga para mim. Não, Jesus não vai pagar para você. Eu não acredito que seja só isso que precisa ser feito. Mas eu acredito que o milagre começa com isso. Você pode dizer amém, igreja? Diga glória a Deus. Começa com isso. Se você está apertado, não tem condição, estou sendo cobrado e não tenho como pagar, o que eu faço? Primeira coisa, vá falar com Jesus. Vá falar com Jesus. Converse com Jesus. E aí pode ser em qualquer outra área da sua vida, pode ser no casamento, você não tem condição de resolver, já tentou conversar, não deu certo. Pode ser na criação de um filho, você não tem condição de resolver, você já sentou o menino, você já conversou com ele, já bateu nele, já colocou de castigo, já deixou para lá, já experimentou, vai ver uma fase, misericórdia, não está dando certo, você está precisando de um milagre. Fale com quem tem condições de fazer um milagre na sua vida. O nome dele é Jesus. Jesus. Vai falar com Jesus. Amém? Número 2. Preciso de um milagre. Estou sendo cobrado, pastor. O que eu faço? Número 2. Anote aí, fica tranquilo que eu vou explicar, tá, irmãos? Não sai correndo não. Vai trabalhar. O que isso quer dizer? Eu vou te explicar no texto. A primeira coisa vai falar com Jesus, vai falar com Deus. Mas você entende que não adianta você ficar 24 horas na igreja, orando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, acreditando que vai estacionar um carro forte na sua casa,
Eles vão só dizer assim, e vai ser lindo, você só vai falar assim, por favor, coloque aqui na sala. Eu creio em milagres, queridos, mas normalmente eles não acontecem desse jeito. Amém ou não amém? Normalmente não é assim. E há um princípio que precisa ser respeitado aqui. O versículo é o de número 27. Mas, disse Jesus, para que os não escandalizemos, grife essa frase agora, porque Jesus disse isso. Vai ao mar e lança o anzol. Vai pescar. Vai trabalhar. O que o Pedro sabia fazer? Pescar. Pedro era pescador de profissão. E você, o que é que você sabe fazer? Ah, mas eu não sei fazer nada não, para com isso. Todo mundo nasceu com dom e talento. Às vezes você é uma cozinheira de mão cheia. Sabe o que eu aprendo, irmãos, na vida financeira? Um milagre provavelmente começa com o que você já tem em casa. Quando você olha para aquela viúva, e o profeta no Antigo Testamento pergunta para ela, o que você tem na sua casa? E ela ia perder os 2 filhos, por causa de uma cobrança, o marido morreu, vocês conhecem essa história, e aí iam levar os meninos como escravo, como parte do pagamento da dívida dela, e o profeta pergunta, o que você tem em casa? Ela responde, isso é da gente, a tua serva não tem nada não, senão só esse pouquinho, esse fiapozinho de azeite, essa botija de azeite aqui em casa, mas não vai dar para nada esse negócio. Mas esse é o nosso problema. Ah, pastor, só sei fazer, sabe, uns bolinhos que de vez em quando eu faço. Olha aí, pode começar aí, um milagre de Deus na sua vida. Levaram para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Ah, só tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas se você entregar o que você tem, o talento que você tem, o pouco que você possui de conhecimento nas mãos certas, o Senhor pode fazer um milagre, mas tudo começa com o que a gente já tem. Você pode dizer amém? O que é que você sabe fazer? O Pedro era pescador, e Jesus podia, irmão, eu leio esse texto, acho fantástica essa história, porque Jesus podia fazer assim, vou fazer Jesus, Jesus podia fazer assim, estão cobrando a gente, Pedro? Quanto que é? Ah, é um estáter, são 2 didracmas, 4 dracmas, para pagar o imposto do templo, meu e teu. Jesus podia fazer assim, olha pastor, sim, salabim, sei lá o que, pá, a moeda apareceu. Eu creio que Jesus podia fazer. Sabe aquelas brincadeiras que vovô gosta de fazer muito em filme? Fica assim passando a mão na orelha atrás da criança e saiu a moeda. Jesus podia fazer essa moeda aparecer. É interessante saber isso, porque Jesus tem poder para isso. Mas Jesus diz para o Pedro, vamos pagar. Não trazer problema para ninguém, nós vamos pagar. Faz o seguinte, vai trabalhar. Sério, Jesus? Vai, põe para quebrar que vai dar certo. Mas Senhor, mas aí não é milagre. Como não é milagre? Eu posso te dar o peixe certo, o contato certo, a venda do mês. Eu posso fazer o peixe certo fisgar o seu anzol, mas você ainda vai ter que lançar o anzol. Você entendeu? Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, mas eu tenho que trabalhar ainda com a bênção do Senhor. Ele nem disse, olha que mensagem, Jesus não disse, lança a tarrafa, a rede. Você sabe que pescar de rede é mais fácil, porque você tem uma probabilidade muito maior de pegar mais peixe. Mas olha o que Jesus disse, vai e lança o anzol. O anzol você pega em regra, meu irmão, um peixe de cada vez. Mas o tiro foi certeiro. Vai, lança o anzol, e Jesus ainda diz, o primeiro que você pegar, abre a boca dele, você vai achar a moeda na boca dele. Irmão, e peixe come moeda, irmão? Esse peixe esquisito, irmão, peixe crente. Deus pode te dar o contato certo,
Mas isso não significa, não te dá o direito de ficar em casa só dizendo Jesus, 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 Jesus. Irmãos, eu creio que falar com Jesus é importante, deve ser o primeiro passo. Mas na hora que você falar com Ele, Ele vai dizer para você, vai pescar. Perfeito, já estou sabendo o problema, que bom que você veio tratar comigo, eu tenho uma saída para você, então agora, querido, vai pescar. Amanhã é segunda-feira, diga amém. Vai pescar amanhã, querido, debaixo da bênção do Senhor. Deus vai te dar o peixe, Deus vai te dar os recursos, em nome de Jesus de Nazaré. Vai debaixo da bênção do Senhor, que o Senhor é com você. Você pode fazer uma corrida com esse seu Uber. Pastor, é uma corrida, 9 fora, desce 0, sobe um 0. Não dá não, pastor. Não dá se você encontrar um cara que te dê o tip. Sabe o que é o tip? A gorjeta. Eu tenho uma história de um irmão lá nos Estados Unidos que dirige limusine, sabe aqueles carrão? E ele é motorista de limusine, foi buscar um cidadão no aeroporto. Irmão, uma viagem que ele fez, resolveu o mês dele. Eu creio que Deus pode trazer o peixe certo no seu anzol. Agora, se você ficar de braço só, vamos lá, um dia, quem sabe, Deus, vamos ver, é difícil. Mas se você sair para pescar, Deus vai agir. Amém? Número 1, qual que é a primeira coisa? Não ouvi nada de vocês, vamos tentar de novo. Número 1, qual que é a primeira coisa? Falar com Jesus, tá? Não sabe como resolver um problema, tem que falar com Ele. Número 2, vai trabalhar. Número 3 e último para a gente orar. Qual que é o 3 agora? Seja um abençoador. Aí você vira para mim e diz, estava demorando, olha o golpe agora, ó. Não, vamos para o texto, olha o versículo de número 27 de novo. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. E agora, sublinha agora a frase, toma-o, dá-o por mim e por ti. Olha Jesus, irmão, paga o meu e o teu. E eu conheço uns discípulos que iriam virar para Jesus, bonitinho o senhor, né? Eu que tenho que pescar, eu vou ralar, eu vou trabalhar, e aí na hora que eu conseguir o recurso, trabalhando, eu vou pagar o do senhor não vem pescar comigo não? O senhor não vem ralar comigo não? Tem uns discípulos assim, né, irmãos? Mas o Pedro não pensou duas vezes, sim senhor. Na hora que ele fisgou, ele disse, opa, vou pagar o meu, mas eu vou pagar o de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, eu queria que você pensasse nisso rapidamente, meu tempo foi. Mas por que Deus te prosperaria? Ou melhor, para quê? O reino de Deus vai ganhar com isso? Você ajuda alguém? Não vamos nem falar de igreja, onde as pessoas mais atacam, onde a igreja, a figura do pastor aí fora, é um ladrão, a igreja só quer se aproveitar e tal. Então não vamos nem falar de igreja, vamos falar do que você faz para o próximo. Seu dinheiro toca alguém ou é só seu umbigo? O que Deus ganha te prosperando? Algum projeto você sustenta? Alguma missão você ajuda? Você é um abençoador? Ou quanto mais você tem para mim, para mim, não, pastor, assim, mas quando eu tiver bastantão, aí eu vou ajudar. Conversa. Os maiores abençoadores e ajudadores, e o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, quando uma igreja que não tinha condições, abençoa o ministério dele, ele diz, olha, da sua pobreza,
e da sua dificuldade, eles enviaram ajuda. Você já leu isso no Novo Testamento? Para ajudar a obra, para manter a obra, para poder nos manter da pobreza, da dificuldade. Isso é uma realidade que nesses anos pregando o Evangelho, eu tenho presenciado. Claro que existem exceções, claro que existem pessoas muito abastadas, muito prósperas, que são abençoadoras, glória a Deus por isso, mas eu confesso para você, não é a regra. A maioria das pessoas que são abençoadores, irmãos, estão numa luta junto, estão numa guerra, eles não fazem porque está sobrando. E outra, irmão, se você esperar sobrar, sabe quando você vai ajudar alguém? Acabou a pergunta. Nunca! Porque é ruim sobrar, irmão. Sempre tem um lugar para você pôr o dinheiro, irmão. Sempre vai ter um lugar, uma coisa para você gastar, alguma coisa para você fazer. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Se você não plantar no seu coração, Deus, eu vou ajudar alguém. Me dá alguém para eu tocar com o que o Senhor me der. Eu vou sair para pescar. Se o Senhor me der condição, eu vou ajudar alguém. Eu não estou falando para você se endividar para ajudar os outros. Eu estou dizendo, Jesus te deu o peixe. Vocês entenderam, irmão? Ele te deu o peixe. Você abriu a boca do peixe e Jesus te deu o estáter. Você não faria esse negócio, você sabe disso, foi o Senhor que trouxe para você. Será que não é bom se abençoar alguém com isso? Será que não vale a pena você tocar alguém além de você mesmo? Quais são as 3 coisas? Primeiro, fale com Jesus. Segundo, vai trabalhar. Terceiro, seja um abençoador. Se você quer viver um milagre nas suas finanças, obedeça, procure cumprir esses princípios, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quem recebe essa palavra hoje, diga glória a Deus. Coloca a mão no coração, sentado mesmo, meu tempo foi. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, oro pelas pessoas que estão aqui na igreja, oro pelas pessoas que estão em casa nos acompanhando, que precisam de um milagre nessa importante área da vida, que é a vida financeira, profissional. Eu entendo, meu Deus, que nós vivemos dias trabalhosos, dias, meu Pai, humanamente falando, de dificuldade. É verdade, um ou outro, graças ao Senhor, tem se mantido, meu Pai, de pé. E eu repito, graças ao Senhor. Mas nós também conhecemos pessoas que têm enfrentado lutas, e são pessoas do bem, são pessoas do Senhor, são pessoas que se incomodam em dever, que estão profundamente incomodadas, meu Pai, em faltar com um compromisso. Mas, meu Deus, nós entendemos que principalmente nesse tempo pode ser que as coisas saiam do lugar, mas mesmo assim o Senhor tem nos ensinado o que fazer quando há uma conta, quando há um compromisso que precisa ser honrado e nós não vemos como. Meu Deus, a primeira coisa é falar contigo, e nós estamos fazendo isso agora. Você pode falar com Deus agora, querido, sentado mesmo na sua casa, você que está nos acompanhando, fala com Deus. Você está enfrentando um problema, você não sabe o que você vai fazer, fala com Deus, fala com Jesus, conta para Ele. É verdade que Ele já sabe, mas Ele deseja ouvir a tua voz, Ele deseja ouvir a sua oração, Ele deseja te ouvir aqui agora. Fala com Ele, rasga o teu coração, começa a conversar com Ele, conta para Jesus, querido, diga para Ele, meu Deus, há um compromisso, que eu preciso acertar isso, eu estou incomodado, não consigo mais olhar na cara dele, não consigo mais atender esse telefone, já não sei mais o que eu falo para ele, não sei mais o que eu falo para ela. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me dá uma saída, meu Deus, abre uma porta para mim, meu Deus, providencia um escape, em nome de Jesus. Ó Deus de milagre, Deus de provisão, Jeová Jireh, Deus, estenda as tuas mãos dos céus e ajuda-nos, nós lhe pedimos em nome de Jesus. O Senhor também nos orienta a trabalhar e pescar, a desenvolver as habilidades que Ele nos tem dado, a fazer aquilo que Ele sabe que a gente sabe fazer. Meu Deus, obrigado pela bênção sobre o nosso trabalho, a bênção sobre cada trabalhador aqui em nome de Jesus. E finalmente, Senhor,
Ajude-nos, Deus, a tomar uma decisão que eu entendo ser importante. Meu Deus, a pagar não só por nós o tributo. Que aquele dinheiro que a gente pescar, Senhor, que as condições que o Senhor nos der, toquem o Senhor. Toquem o ministério, toquem a vida de outra pessoa, toquem um projeto. Que não seja, meu Pai, uma pescaria só para nós. Que não seja uma moeda gasta só conosco. Em nome de Jesus nós decidimos abençoar o próximo, abençoar o ministério, abençoar a tua obra. É no nome de Jesus que nós oramos. Diga: Senhor Jesus, eu recebo essa bênção, tomo posse dela. Quem crê diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, aleluia. Ô glória, diga ô glória. Tá, um presente para você que repetir as 3 coisas sem colar. Eu te dou um presente, Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, aqui na igreja eles vão passar os envelopes de dízimo de oferta, enquanto eu vou despedir do pessoal que está acompanhando em casa. E você que está acompanhando em casa e é membro aqui da nossa igreja, para quem não sabe, nós estamos no CPA 4, é um bairro da cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Na internet a gente chega em qualquer lugar do planeta. Mas se você é um membro aqui da igreja, você já conhece aqui esse lugar. E você, claro, sempre será muito bem-vindo aqui. Você pode continuar ajudando essa obra de pelo menos 2 maneiras. A primeira, você pode passar pessoalmente aqui e deixar a sua contribuição, sua fidelidade, o seu dízimo, sua oferta. A segunda, muita gente tem optado por essa segunda, você pode fazer a sua contribuição online, né? Você pode fazer a sua transferência ou o seu depósito online, através das contas bancárias da igreja, e nos enviar o comprovante para o nosso controle interno aqui da igreja. As contas bancárias, elas estão na descrição do post. Você está nos acompanhando aí pelo Facebook, você vê nos comentários, as contas da igreja estão aí. Escolha a que for melhor para você, faça aí o seu depósito, a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, mas claro, de todo o seu coração isso deve ser feito. Só, por favor, não esqueça de enviar o comprovante, para a gente não perder o controle nosso interno aqui da nossa igreja. Envie o comprovante para o nosso WhatsApp, que é o 65, DDD é 65, que é aqui de Cuiabá. O telefone é o 99255-2568. 99255-2568. Que Deus abençoe você, e também faço questão de agradecer, antes de terminar a transmissão, de agradecer aqueles que têm nos ajudado através do nosso projeto social. São pessoas que entenderam a mensagem de hoje, glória a Deus, já até se anteciparam essa palavra, tem nos ajudado com arroz, feijão. Foi sexta-feira que nós recebemos várias doações aqui também. Olha, que Deus te recompense, que Deus te prospere poderosamente, que Deus te dê mais peixes ainda, e você continue com o coração doador. Nós sabemos, repito, esse tem sido um tempo de dificuldade para muitas famílias, e nós temos nos esforçado como igreja para continuar ajudando também com cestas básicas, com sacolões, famílias que estão precisando de ajuda. Esses dias nós temos feito isso, temos tido sucesso nesse projeto, graças a Deus, e ao coração aberto de vocês, muitos que estão nos assistindo, e não posso deixar de fora os irmãos que estão aqui presentes na igreja, amém? Então fica aqui a minha gratidão, que Deus prospere vocês, abençoe vocês, e mantenha vocês com o coração aberto, para ajudar o próximo sempre, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelo pessoal que está em casa. Você que está aqui na igreja, levanta a mão assim. Pai, nós abençoamos aqueles que estão em casa, nos acompanhando, dizimistas, ofertantes, primiciantes, patrocinadores, pessoas, meu Deus, que já entenderam a importância de serem abençoadores. Que o Senhor os abençoe e os prospere poderosamente. É no nome de Jesus que nós oramos como igreja e declaramos bênção de Deus, bênção sem medidas sobre a vida de todos vocês. E o povo de Deus aqui na igreja diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe o pessoal de casa, em nome de Jesus.